Estamos aqui no estúdio com ela, jornalista publicitária Isabel Cardoso, já foi secretária de Cultura aqui na cidade de Avaré, tem uma experiência vasta em comunicação e também em cultura. Hoje vai bater um papo com a gente sobre um projeto bem bacana, né, Tiago? Isso mesmo, nós estamos recebendo a Isabel Cardoso, ela tem 46 anos, natural e residente aqui na cidade de Avaré. Ela é formada em comunicação, publicidade e propaganda e exerce o jornalismo desde 2005, com experiência em jornais e assessoria de imprensa para instituições como associações comerciais e entidades sindicais. Na gestão pública, ela assumiu a função de secretária da Cultura, unindo gestão, cultura econômica, criativa. Reúne mais de 650 horas de capacitações e atuou como escrita técnica, é isso? Projetos e organização orçamentária com foco em planejamento e execução e muito mais. Isabel, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Boa tarde, Andressa, boa tarde, Tiago. Eu que agradeço aqui ao Grupo JBMS, a Jovem Pan, por estar me recebendo aqui na casa de vocês para falar desse assunto tão atual quanto e tão presente na vida, né? Cheguei um pouquinho antes e estava acompanhando o Tiago falando, olha, uma coisa que é interessante, falando, olha, a cultura de parar na faixa de pedestre, a cultura de parar. Olha o quanto que a cultura é presente na nossa vida. A cultura, ela está presente em todos os segmentos dentro de uma gestão. Ela está presente dentro da educação, dentro da saúde, dentro, olha, do trânsito, né? Então, nós estamos aqui para falar hoje, bater um papo sobre cultura. Que legal! Hoje tem bastante coisa para a gente falar, até, inclusive, a gente estava falando de previsão do tempo, depois a Isabel traz algumas novidades. Olha, vamos perguntar primeiro para a Isabel, como surgiu a proposta de fortalecer a gestão cultural nos municípios por meio dessa parceria com a Fundação Republicana? Como que você recebeu esse convite, Isabel? Bom, foi muito interessante que eu estou aqui hoje, né, representando a Fundação Republicana Brasileira, que é a fundação do Partido Republicano, que fica lá em Brasília, do qual eu agradeço ao deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente de honra da fundação, e a Renata Ceni, que é a presidente da fundação. Como que nasceu? Eu fui gestora de cultura aqui de Avaré por 4 anos, depois eu fui gestora de cultura de Paranapanema por mais 1 ano, e nesse tempo eu fui me especializar, né, como está no meu currículo. Hoje eu conto com mais de 650 horas em cursos do Itaú Cultural, cursos do Link, sobre gestão cultural. E aí eu passei isso para um projeto, para um papel, do qual eu vi a necessidade, Andressa, de se profissionalizar, a gestão pública se profissionalizar, principalmente pós-pandemia, do qual a cultura hoje não é só vista como um hobby ou como um ato, né, frente aos municípios. A cultura é economia, né? A economia é criativa, tanto que o Estado de São Paulo, hoje a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, eu estive presente quando a Marília Marton, a secretária de Cultura, que faz um trabalho brilhante, trouxe essa proposta para a implantação no Estado de São Paulo, do qual a Secretaria se tornou Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústrias Culturais. Então, você vê hoje o quanto que a cultura ela é muito mais abrangente. E aí eu fiz uma proposta, escrevi um projeto para que a Fundação Republicana tivesse um eixo de cultura. Sim. E apresentei isso para o deputado federal, né, o querido Marcos Pereira, do qual o Marcos Pereira, na hora, falou assim, não, isso daqui é muito interessante, Renata, né, que falou com a Renata Ceni, e na hora passou, falou assim, vamos levar isso para a Fundação Republicana. Legal. Aí eu fui, apresentei o projeto para uma banca, né, que a Fundação Republicana é uma fundação enorme, né, é uma fundação do qual ela tem vários projetos, inclusive ela tem uma faculdade dentro dela. De educação, ela tem uma faculdade de Direito aprovada pelo MEC, a única faculdade, né, a única fundação de um partido que tem essa aprovação do MEC na faculdade. E aí eu passei por uma banca e estou agora como consultora do SIM, que é o Centro de Inovação Municipal,
que é esse centro que a gente presta consultoria aos municípios sobre gestão pública cultural. Que legal. Legal, porque justamente pela sua vasta experiência nesse ramo da cultura, e a gente vê que muitos municípios ainda não têm uma estrutura cultural consolidada. Quais são os primeiros passos, então, para se consolidar uma cultura efetiva no município? Você falou uma coisa muito importante, Thiago. Você pega os municípios com menos de 100 mil habitantes, que é a maioria dos municípios dos 645 do estado de São Paulo, e você vê que as pastas de cultura ela é uma junção. Ela sempre vem pasta de cultura, turismo, esporte e lazer. Pasta de cultura e educação. Né? E a cultura hoje ela já deveria ser olhada nesses municípios pequenos como uma pasta única, né? Como uma gestão única. Mas a gente sabe também do quanto que se torna limitado o trabalho, né, da máquina operacional dessas cidades pequenas, né? Então, o que ocorre? A cultura mudou muito. Hoje você tem as leis de fomento da cultura, hoje você tem a cultura, como eu falei, vista como economia criativa, sim, do qual não é só fazer eventos, né? Ela vem uma coisa muito maior. E você tem algumas leis, e são leis que elas são novas, como a lei do marco regulatório da cultura, que ela foi aprovada agora em 2024. Então, há necessidade de que ocorra nesses municípios pequenos, às vezes não, por maioria das vezes, um suporte, né? E aí, essa consultoria, ela vem atender isso, dar esse suporte junto para essas prefeituras, principalmente essas prefeituras de cidade pequena, do que muitas vezes, eu falo que o secretário de cultura, às vezes, é o equipe, né? Ele tem só ele, e aí a demanda dentro do mecanismo da gestão pública, ela se torna saturada, porque você tem que cuidar da saúde, que tenham uma verba, uma dotação orçamentária enorme, você tem que cuidar da educação, que tem uma verba, né, uma dotação orçamentária maior ainda, e a cultura. Aí você chega nos departamentos, né, burocráticos dentro de uma gestão pública, e você fala: preciso falar sobre lei de fomento, preciso fazer um edital de cultura. Então, é aí que entra essa consultoria, porque muitas vezes a sobrecarga dos gestores, dos departamentos burocráticos dentro de uma gestão pública acaba que não conseguindo atender a cultura. Até porque muita gente pensa, é muito importante essa sua fala, do tamanho do papel que tem a cultura no município, porque muita gente pensa que a Secretaria da Cultura é responsável só por desenvolver eventos. Não é mesmo? Então eu queria que você falasse para a gente, de uma forma aplicada, de que forma que a cultura ela desenvolve o seu papel em diversas outras secretarias. Sim. A cultura hoje, quanto à economia criativa, nós podemos falar que... Vou dar um exemplo bem didático sobre isso. Agora nós estamos aqui em Avaré com um circo, né? E quando você vai falar do circo, você já não pode mais, dentro dessa nesse novo olhar de gestão pública, desse novo olhar de economia criativa, você não pode mais falar do circo apenas dos artistas que se apresentam, ou do palhaço do picadeiro. Nós vamos ter que falar desde o eletricista, que é contratado para fazer a ligação elétrica. Nós vamos ter que falar do posto de gasolina, que vende mais gasolina, mais combustível, para que o carro rode anunciando o circo. Né? Nós vamos ter que falar dos artistas, do técnico de som, nós vamos ter que falar do pipoqueiro, nós vamos ter que falar do mercado que vende pipoca, para que esse pipoqueiro trabalhe na porta do circo. Então, olha só o quanto que você engloba com relação à cultura, não só eventos. Você hoje engloba a cultura como uma fonte de renda e uma geração de emprego ao município.
Você falar de um evento hoje, você fala de quantos empregos diretos e indiretos esse emprego, esse evento vai trazer. Você fala sobre a mobilização turística da cidade. Então, você fala sobre muita coisa dentro da cultura. Isso é muito legal, até porque quando a gente fala sobre cultura, e também vamos supor que seja um exemplo de um evento, o quanto a Secretaria da Cultura é responsável por atrair outras pessoas para que venham na nossa cidade. Então, o quanto que a Secretaria também movimenta de pessoas que vêm se hospedar aqui na nossa cidade, que compram roupa no comércio local para ir em determinados eventos. Então, eu imagino que a gama de responsabilidade de um secretário, de uma pessoa assim como você que está responsável por um setor cultural, deve carregar nesse momento. Sim, e a gente não pode esquecer, né? Porque algumas coisas vêm ocorrendo, algumas mudanças vêm ocorrendo no setor, como as leis de fomento. Hoje nós tivemos as leis de fomento, né? Que é a Política Nacional Aldir Blanc, que é uma responsabilidade para, a palavra já fala, fomentar a cultura, né? Existem algumas coisas que nós estamos ainda caminhando dentro da gestão cultural, né? Como a quebra de alguns paradigmas, como quando essa lei nasceu, quando a PENAB nasceu, ela nasceu durante a pandemia, né? A política, a Aldir Blanc. E durante a pandemia nós tivemos uma distribuição de renda, né? Com essa lei. E hoje já não, hoje já ela é uma política, então ela já não é mais uma distribuição de renda. Hoje os gestores culturais têm uma responsabilidade frente a ela, que não é apenas distribuir a renda, a verba recebida perante os artistas, mas fomentar. E o que é fomentar? Fomentar é você criar produtos culturais. Porque existe muito, como eu falo, nós estamos, né, num processo de aprendizado sobre a gestão pública cultural. E nesse processo de aprendizado existe algumas lendas urbanas que nós não podemos permitir que sejam criadas. Uma das lendas urbanas que se cria é falar que a gestão cultural ela tem que distribuir renda perante os artistas locais. Não. A Política Nacional Aldir Blanc, ela vem ser feita para que os produtos culturais sejam fomentados no municípios. E isso significa que você precisa ter bons produtos culturais. Não é simplesmente você ter poucos produtos culturais, não, você tem que ter bons produtos culturais. E um bom produto cultural, ele envolve planejamento, ele envolve cronograma, ele envolve distribuição de renda, ele envolve planilha orçamentária. Fiscalização, por exemplo. Ele envolve fiscalização, ele envolve muito mais coisa do que você simplesmente criar um produto. Ele tem, e principalmente isso, algumas lendas que eu falo. É errado quando um gestor vira e fala que a verba da saúde é para médico. Não. A verba da saúde é para médico? Não. A verba da saúde é para gerar recursos relacionados à saúde à população. A verba da educação é para gerar educação ao município, né? À população. E a verba da cultura? A verba da cultura é para gerar cultura ao município. Não fomentar artistas. Não apenas a ocorrer, não é fomentar. O fomentar é o que está certo. Ah, certo. Não é a distribuição de renda. Ok. Eu não posso fazer uma distribuição de renda e achar que só essa distribuição de renda eu estou fomentando. Isso foi quando nasceu as políticas, né? Quando ocorreu de nascer as leis, como a LPG, que era a Lei Paulo Gustavo, e a própria Aldir Blanc. Hoje nós já estamos em outro processo. Hoje nós estamos no processo de que essas leis sejam utilizadas a fomentar.
Perfeito. Bacana. Isabel Cardoso aqui ao vivo junto com a gente, ela que já foi secretária da Cultura aqui de Avaré por muitos anos e também jornalista, publicitária. Isabel estava falando, né, Tiago, da importância, né, de olhar para tudo, porque a gente vai para o show, a gente só vê ali o artista, mas não é, tem tudo que a Isabel falou, tem a parte técnica, a gente por trabalhar com parte disso, a gente observa um pouco, mas quem está de fora não percebe. Isso que ela está falando é muito legal. Isabel, você falou de recursos, né? De que forma esse seu trabalho também como consultora de uma Secretaria de Cultura bem estruturada pode facilitar o acesso a recursos estaduais e federais destinados à cultura? Você também faz essa orientação? Tem essa orientação também? Você sabe que é uma pergunta primordial essa, Andressa, porque existe recurso na cultura, muitas vezes não aproveitado. Eu trabalho com o Estado de São Paulo, fui parecerista do PROAC São Paulo, já avaliei mais de 500 projetos do Estado, fui parecerista da PENAB São Paulo também no Estado, avaliei mais de 400 projetos e temos muitas fontes de recurso. Mas o que nós precisamos entender como novos gestores da cultura? Nós precisamos entender que, como qualquer fonte de recurso, a cultura também precisa de planejamento. A cultura, hoje, você tem muitos recursos no Estado de São Paulo, você tem recursos federais no Ministério da Cultura, só que você precisa ter projetos. Você precisa apresentar projetos para que traga esses recursos ao seu município. Assim como também nós temos as leis de fomento social, do qual vem verbas para instituições sociais do município, mas que tudo apresente projetos. Teve um edital agora, um edital fantástico do Estado de São Paulo, que se encerrou no dia 3 de agosto. Que era o edital 007/2026, que ele foi um edital do PROAC São Paulo, que ele foi destinado para municípios de 30 mil habitantes até 50 mil habitantes. Municípios de até 10 mil habitantes, municípios de 30 mil habitantes e municípios de até 50 mil habitantes. Tá. Esse edital, ele distribuiu mais de 2 milhões de recursos para o Estado de São Paulo, para as pequenas cidades que apresentaram projetos frente ao Estado de São Paulo. E muitas cidades se perderam esse edital por não conseguir colocar no papel. Tem um curso que eu dou, tem um curso que eu dou para fazedores de cultura que chama Ideia Não é Projeto. É outra lenda urbana que nós precisamos quebrar frente à cultura, sobre a gestão pública cultural. A ideia, ela não é um projeto. Muitos secretários, às vezes, o artista chega e fala assim, olha, Isabel, né, eu tenho uma ideia fantástica, eu tenho um projeto. Você fala, poxa, que legal, apresenta o seu projeto. Não, o meu projeto é fazer um show na Praça X. Ok, mas essa é uma ideia. Um projeto, ele é estruturado. Um projeto, ele tem objetivo. Um projeto tem público. Não podemos mais falar que é público em geral, porque não é público em geral, né? Isso até filme tem classificação. Exatamente. Então não existe, é público em geral. Não, é público em geral focado, né? No evento de rock, ele é focado ao de rock. No evento sertanejo, ele é focado a quem gosta de sertanejo. Mas quem gosta de rock pode ir no sertanejo? Pode. Mas o que nós não podemos fazer é uma leitura do individualismo como uma leitura geral. Né? Isso é muito importante. Então, nós temos tudo isso hoje que envolve, né, o projeto. A gente precisa começar a criar o hábito da cultura, passar a se profissionalizar também
perante a escrever os seus projetos. É muito mais comum do que se imagina de gestores que são despreparados para desenvolver esses projetos? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Thiago, e eu não tenho vergonha de falar isso. Quando eu assumi como secretária, porque as pessoas confundem muito isso também, que é outro paradigma que precisamos quebrar. Ah, mas fulano não tem talento. As pessoas confundem talento com gestão. Se talento fosse, e isso é muito importante, que é uma frase que eu uso muito, se talento fosse significado de sabedoria na gestão cultural, a nossa ex-ministra Regina Duarte teria sido a melhor ministra do Brasil. Nossa, falou tudo. Entendeu? É triste que aconteceu com ela, né? Exatamente. Existe uma diferença. Existe o talento frente a quem sabe cantar, existe o talento frente a quem tem um dom artístico. E existe as pessoas que vão se especializar. Eu, quando assumi como secretária, fui aprender. E hoje, olha só, hoje eu tenho um know-how sobre isso, que eu me profissionalizei nos últimos 5, e continuo estudando. Nos últimos 5 anos, eu fui procurar saber o que era gestão pública cultural. Muito bacana. Inclusive, Isabel, eu gostaria que a senhora respondesse essa pergunta para a gente. Quais resultados concretos o município pode alcançar quando passa a investir em planejamento e gestão cultural de forma permanente? É outra coisa também que é muito importante. A gestão pública cultural, ela não pode ser vista como... Ela não é imediatista, né? A cultura, ela é uma identidade. Certo. Né? Olha só que interessante isso. O que diferencia um povo do outro? O que diferencia a cidade de Avaré da cidade de Arandu, da cidade de Cerqueira, assim como nós, né, paulistas, dos cariocas, dos nordestinos, se não é só cultura. Exatamente. A cultura é uma identidade. Então, nós não podemos achar que nós vamos criar uma identidade momentânea. Nós temos que entender que nós vamos trabalhar a cultura como uma semente. Né? E como uma semente, nós temos que cuidar. Nós temos que planejar para que ocorra uma continuidade. Certo. Perfeito, realmente aí, muito bacana esse papo sobre cultura. E também, Isabel, é curioso, né, porque tem o nosso público acompanhando a gente, como que os secretários, os diretores de cultura, os prefeitos podem buscar esse serviço na sua consultoria? Como eles fazem? Como é? É só entrar em contato com você? Sim, eu estou dando consultoria pela Fundação Republicana Brasileira. Hoje, aqui na nossa região, posso falar para você que estou atendendo várias cidades, né? Lá, óbvio que depende da agenda, né? Que nós vamos estar agendando, mas as pessoas podem estar, sim, entrando em contato comigo através do meu telefone, que eu deixo aqui para vocês. Perfeito. É o 14 99717 0697. Entrando em contato comigo, aí nós já vamos fazer, eu tenho uma planilha de diagnóstico do município e a gente já pode começar a agendar para fazer esse trabalho de consultoria frente à gestão pública cultural da sua cidade. É muito legal, porque como o Thiago falou, muitos gestores às vezes não sabem, não vivem isso, mas como a Isabel falou, a questão de estudar e buscar, chega para todos. E ainda com consultoria fica melhor, fica mais fácil o caminho, né, Isabel? É isso mesmo que a gente fala. Eu não posso fazer pelo gestor, mas a gente pode servir como um mapa pela experiência que eu adquiri nesses anos, né, pelos contatos que acabei fazendo durante esse período. Então a gente acaba servindo como um mapa, uma bússola aos gestores, porque é uma coisa que é muito importante, né, falar. A responsabilidade que nós temos.
né? Às vezes né, as pessoas falam, nós temos agora a nova lei, a lei do marco regulatório da cultura, que é uma lei muito interessante e que, como eu falei, ela está nascendo, né? Nós estamos ainda engatinhando com ela, muitas pessoas não conhecem. E eu tive o privilégio de ajudar a fazer essa lei nascer, porque eu fui eleita aqui pela nossa região, na Anvapa, como delegada da cultura. E eu tive na Conferência de Cultura. Essa lei é de 2024, e na Conferência da Cultura nós debatemos essa lei do marco regulatório. Também debatemos essa lei no primeiro encontro de gestores que ocorreu nacionalmente, do qual eu tive o privilégio de escutar a explanação sobre essa lei da ministra Carmen Lúcia. Sim. Ela falando sobre essa lei, que esse encontro de gestores ocorreu em Vitória, no Espírito Santo, em 2023. E em 2025, ano passado, nós tivemos o segundo encontro de gestores nacional, que foi em João Pessoa, do qual eu também estive presente e do qual também nós debatemos sobre essa lei. Essa lei que vem sendo uma inovação frente ao sistema, né, de desburocratizar e desengessar a cultura, mas que nada impede dos gestores frente à responsabilidade do dinheiro público e da transparência para com o dinheiro público e para com os eventos públicos. Em primeiro lugar, porque realmente realmente a cultura ela move tudo, né, Isabel? Ela gera emprego, ela cuida inclusive de saúde mental da população, né? Existem estudos, a Isabel já deve ter pegado algum desses que são estudos que falam que sem entretenimento uma cidade a população fica até doente, né, Isabel? Nós adoecemos durante a pandemia, né? Você sabe que foi durante a pandemia que se trouxe que se viu o quão a cultura era necessária, porque principalmente nós brasileiros, eu falo que nós gostamos da cultura de sentar na sarjeta, né? Nós gostamos da cultura ao ar livre, nós gostamos da cultura de sentar, nós somos de rua. Sim. O brasileiro tem esse hábito, né? As praças, você vê, eu lembro exatamente quando a Copa do Mundo, né? Fazendo um paradigma aqui com a Copa do Mundo. Sim. Quando a Copa do Mundo veio para o Brasil, a música vamos para a rua, pode vir que a festa é sua. Sim. Ou seja, nós queremos sempre estar expressando a nossa cultura através da rua, né? E o brasileiro ficou doente durante a pandemia. Nós ficamos doentes, né? Não só o mundo inteiro, mas principalmente se viu o quanto era necessário. E aí que foi o primeiro estudo de que a cultura também era uma economia. Porque a cultura, ela também parou, né? A cultura e a engrenagem cultural, a engrenagem da indústria da cultura parou. E quantos pais de família que não eram cantores, né? Mas que eram técnicos de som, ficaram sem emprego, né? Ficaram sem o ganhar pão, né? Então foi aí que tudo começou. Sim, e inclusive ainda falando sobre esse contexto da pandemia, eu lembro quando bateu o desespero da pandemia, que todo mundo pensou, nossa, o que eu vou fazer dentro de casa? Se eu não posso sair de casa, ou se eu tenho que sair, eu não posso sair do carro porque teve aquele sistema drive-thru, e eu fiquei imaginando agora como que foi para a cultura, nesse âmbito de parar ou não parar, quando foi desenvolvido aqueles eventos que eram dentro do carro, o cinema, então eu vejo que a cultura parou e não parou nesse quesito, porque muita gente também se descobriu na cultura ficando dentro de casa, porque a cultura é um momento de tão liberdade que a gente tem de explorar novos mundos. É liberdade e é íntimo também, né? Exatamente, sim, mas quanto a gente não começou a escrever, a fazer poesia, a pensar em teatro, a consumir música a partir da pandemia. Eu gostaria de acrescentar uma fala, é notória a paixão que você fala sobre cultura, é nítido no seu olhar quando você fala sobre isso, e quando a senhora disse que a cultura é mapa, eu acredito que pela sua visão e pela sua experiência, a senhora deveria ser considerada como alicerce na cultura. Então eu queria te fazer uma pergunta, qual o legado que você quer deixar para os próximos gestores, com toda essa experiência que você tem e essa paixão que você carrega na sua fala, falando sobre cultura?
A profissionalização da cultura. A cultura sem ser vista apenas porque quando a gente transforma a cultura em números, seja esses números valores ou números que impactam, né, a quantidade de pessoas, quando a gente traz isso, a cultura em números, ela tem outra visão e tem outro olhar. As pessoas começam a olhar. Tem um curso que eu também dou que fala sobre marketing na cultura, que a primeira coisa que eu falo é: vocês querem patrocínio para um evento cultural de vocês? Pega o romantismo desse evento cultural e transforma ele em números. Transforma quantas pessoas vão ser impactadas com o seu projeto de cultura. Quanto emprego ele vai gerar? É verdade. E aí apresenta isso para um empresário. Você vai ver que a visão dele, o olhar dele vai ser diferente. Então é justamente isso que eu quero, Tiago. Deixa a Lei Rouanet. Eu estive em fevereiro na FGV e desse ano, do qual foi lançado o estudo do impacto econômico da Lei Rouanet no Brasil. Foi lançado pela Margarete, ministra, e a cada R$1 investido em Lei Rouanet, se gera R$ 7,58. Olha isso. O PIB da cultura no estado de São Paulo, ele é 3,11. O PIB automobilístico do estado de São Paulo é 3,06. Então, nossa, é muito pouco. É isso que eu gosto. É esse novo olhar, esse olhar de gestão para a cultura. Esse olhar de transformar a cultura como uma fonte de recursos e rendas. Uma máquina, né? Uma máquina. É isso. Muito bonito. Obrigado. Que legal, maravilha. Olha, agora são 15h05. Nós estamos recebendo aqui Isabel Cardoso, né? Ela que agora está à frente aí dessa consultoria, né? Pela Fundação Republicana Brasileira. Hoje a gente falou de cultura com ela, né? Porque ela apresentou aí pra gente um pouco desse eixo cultural, que é uma parceria com o Centro de Inovação Municipal, uma proposta de apoio técnico e institucional à gestão pública municipal da cultura. Isabel Cardoso, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Olha, eu agradeço e eu tenho que confidenciar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu ando muito, né, como consultora. Eu rodo muitas cidades, principalmente aqui da nossa região. E eu escuto a Jovem Pan. Se você entrar no meu carro a qualquer momento, você vai ver que vai estar na Jovem Pan. Que eu amo notícia. Então, eu acompanho todos os dias a Jovem Pan. E é interessante qual o alcance que vocês têm. Porque às vezes eu estou chegando, outro dia eu até falei com a Elaine. Eu estava chegando em Espírito Santo do Turvo, pela Castelo Branco. E eu ainda estava escutando a Jovem Pan. Sim. Olha, eu nem imagino o nome dessa cidade. Próximo do Paraná. Aqui, não, é passando Águas de Santa Bárbara, no final da Castelo, você pega Espírito Santo do Turvo. É longe. É longe. Aí é o braço do Paraná, a gente pega ali também. Sim, Ourinhos indo pra frente. Pega mesmo. Eu escuto todos os dias a Jovem Pan e só posso agradecer ao Dr. Cláudio Salomão, ao Grupo JBMS, a esse grupo de comunicação que é fantástico, a equipe de vocês, né? Do mesmo jeito, Tiago, que você falou que eu tenho brilho nos olhos para falar de cultura, eu vejo brilho nos olhos que vocês têm para falar sobre tudo. Para levar informação de tudo. A gente quer desse jeito. Isabel Cardoso aí, ela trouxe essa entrevista super legal aqui pra gente. Você que é gestor, municipal, né, envolvido com a cultura, diretor de cultura, secretário de cultura, prefeitos aí, entre em contato. A Isabel já disponibilizou também o seu telefone para você ter aí essa consultoria, né, de quem realmente já faz parte até hoje aí da cultura em sua essência. Isabel Cardoso, muito obrigada. Uma boa tarde para você. Muito obrigada. Esta é a Jovem Pan News.